Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, tá um dia tão assim de preguicinha, porque tá chovendo lá fora, é um sábado, ou seja, dia de folga. Ai, tudo que eu quero é só, tipo, dormir ou jogar The Sims, sabe? Mas eu decidi fazer esse vídeo porque eu acho bem interessante essa questão do comparativo entre morar nos Estados Unidos e morar no Canadá. Pra você que chegou aqui de paraquedas, eu já morei nos dois países. Morei 1 ano e meio nos Estados Unidos. Agora eu tô morando há quase 3 anos no Canadá. Então, por mais que sejam países parecidos de forma geral, né? Porque os dois falam inglês, o estilo de vida, no geral, é a mesma coisa, sabe? Mas existem algumas diferenças sim, e é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Para começar, eu separei por tópicos. Eu botei saúde, eu botei questão de dinheiro, segurança, dates e lifestyle. Tô olhando assim porque aqui é o meu computador, né? Eu dou uma consultada e falo aqui. Mas enfim, para começar falando sobre saúde, existe uma diferença bem grande entre Estados Unidos e Canadá. Quando eu falar Canadá, eu vou falar mais focado em British Columbia, na província de British Columbia, porque eu não sei se isso se aplica para as outras províncias. Mas se você perdeu o meu vídeo anterior, eu falei sobre o sistema de saúde daqui. E eu já tinha falado que se você tem um work permit, ou cidadão, ou residente permanente aqui do Canadá, você não paga nada pela saúde. A saúde é 100% de graça. Os planos de saúde aqui servem mais para você ir num oftalmo, numa fisioterapia. Mas, por exemplo, se você tá com problema no estômago, quer se consultar com o médico, é de graça. E geralmente acontece por video calls, ou seja, telemedicina. Hospital aqui é mais para uma emergência e é de graça tudo. Então, se você tiver algum acidente e tal, você não precisa se preocupar com a conta. Então, essa é uma grande diferença entre Estados Unidos e o Canadá. Porque eu lembro quando eu morei nos Estados Unidos, eu tinha um seguro de saúde lá, que servia mais para essa parte de emergência. E eu sabia que, de qualquer forma, mesmo tendo seguro, eu teria que pagar alguma coisa. Por exemplo, eu acabei de sair da ligação com uma amiga minha que também foi au pair nos Estados Unidos comigo. E ela quebrou o dedo mindinho dela lá e a conta tinha sido US$ 15.000. Porém, como ela tinha o seguro, ela só pagou US$ 200. Só que assim, para uma au pair que recebe 200 semanais, é muito dinheiro, sabe? Então, aqui já é o contrário. Eu acabei de descobrir que o meu dedo mindinho, que eu até falei no vídeo anterior de ai, aconteceu alguma coisa com o meu dedo mindinho, mas eu não fui pra emergência por causa disso, fazer uns exames e tal, enfim. Fiz meu raio-x aqui no Canadá, não paguei nada pelo raio-x. Acabei de me consultar com a médica. Foi descoberto que eu, de fato, quebrei o meu dedo. Então, eu vou ter uma consulta com um ortopedista, vou tratar. E tudo isso vai ser de graça. Não vou gastar nada. Enquanto isso, nos Estados Unidos, se você tem um seguro viagem, você ainda assim paga um valor. No caso, a minha amiga pagou US$ 200. Além dessa história, tem uma outra história que eu gostaria de contar pra vocês, que é da pessoa que trabalha comigo. Ela e uma amiga dela foram pra Califórnia, se divertir lá, passar as férias. E elas voltaram e depois de 2 semanas, essa amiga dela que tá nos seus 40 anos, super ativa, vai pra academia, não tem nenhum problema de saúde. Enfim, do nada teve um infarto. E aí foi pro hospital. Descobriu que tem uma doença genética do coração, tipo que uma das válvulas do coração não funciona. E aí uma outra válvula do coração estava sobrecarregado. E aí parou de funcionar também. Enfim, tudo isso ela precisou colocar 2 válvulas artificiais, passou por, acho que foi 1 ou 2 cirurgias para conseguir consertar essa parte. Ficou, acho que umas 2, 3 semanas no hospital, internada aqui. E a gente tava conversando, eu e a minha colega de trabalho, a gente tava conversando sobre isso, ela é canadense. Ela mesmo falando assim, nossa, graças a Deus, eu sei que essa situação é horrível, né? Você tem um infarto, você tem que passar por uma cirurgia dessa, que vai ter uma recuperação de meses, mas graças a Deus isso aconteceu aqui, porque a conta ia ser muito mais alta, muito, muito, muito. Aqui ela pagou um total de US$ 0. US$ 0 para cirurgia, para ficar no hospital. Então, assim, muito melhor. Porém,
Eu já tinha falado pra vocês que aqui tem um problema de médico. Então, por exemplo, assim que ela melhorou dos sintomas, que ela já conseguia estar acordada, consciente, eles já mandaram ela pra casa. Coisa que no Brasil, ou talvez nos Estados Unidos, o paciente fosse ficar até, sei lá, mais tempo, ou depois que fosse mandado para casa, teria um médico específico para acompanhar. Aqui, por falta de médico, eles mandam a pessoa para casa assim que eles verem um sinalzinho assim, ó, você já tá um pouquinho bem, já pode ir para casa. E acaba que ela voltou agora para casa essa semana, inclusive, e não tem nenhum médico para acompanhá-la. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai ter que ir nesses postinhos de saúde que eu até mencionei no outro vídeo, que são os walk-in clinics, para fazer os exames que ela vai precisar fazer toda semana ou todo mês, não lembro mais, de acompanhamento. E vai ser assim. Então, tem esse lado bom de, pô, já fez uma cirurgia, ficou internada e não gastou nada, mas ao mesmo tempo tem essa questão de, ok, quem vai me acompanhar então durante esse tempo, porque ela não tem um family doctor, também falei sobre family doctor no outro vídeo, mas foi tudo de graça. Nos Estados Unidos seria uma fortuna, que tem gente que pega até empréstimo para poder custear tudo isso. Então tem esse pros e cons que eu ainda prefiro o Canadá com relação a isso. Com relação a dinheiro, não tem nem como eu meio que competir assim entre Canadá e Estados Unidos, porque com certeza os Estados Unidos ainda hoje, por mais que, por exemplo, eu fui esse ano nos Estados Unidos e as pessoas que eu tenho contato lá falaram assim: nossa, Mariana, aqui tá muito diferente desde que você morou aqui com relação a dinheiro, tipo, a inflação tá pior, então assim, a gente não consegue fazer tanto dinheiro quanto a gente conseguia fazer na época que você estava aqui, enfim, as coisas estão muito mais difíceis. Mas ainda assim, Estados Unidos, se você é imigrante e quer fazer dinheiro, não acho que Canadá é a melhor opção para isso. Eu ainda acho que Estados Unidos você consegue fazer muito mais dinheiro do que aqui. Então, não tem como comparar. E além dessa questão do dinheiro, as coisas lá são mais baratas de fato. Aqui no Canadá, o poder de compra é muito melhor do que no Brasil. Tipo, eu consigo comprar tipo utensílios que, sei lá, no Brasil duraria meses ou quem sabe até um ano para eu conseguir guardar dinheiro para comprar um utensílio, sabe? É que eu adoro comprar coisas de cozinha. Amo, tipo assim, liquidificador, máquina de sorvete, air fryer, adoro. E aqui é muito mais acessível esse tipo de coisa. Então, óbvio que o Canadá dá sim para você viver bem, ganhando, digamos que pouco, mas nos Estados Unidos o poder de compra é muito maior. Eu fui para os Estados Unidos esse ano, já falei para vocês, é a segunda vez que eu tô repetindo isso, mas lá eu percebi, caramba, é muito mais barato as coisas. Muito, 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 muito. Para quem ganha em dólar americano, é muito. Então, de fato, os Estados Unidos, para mim, ganha nessa questão. Tá, agora vamos falar sobre a parte de segurança, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Canadá. Por exemplo, aqui no Canadá eu percebo que tem, pelo menos onde eu moro aqui, ou vamos dizer, no West Coast, eu percebo que tem muita gente drogada, infelizmente. Tanto aqui onde eu moro, quanto se você for para Vancouver, tem uma rua lá que parece uma Cracolândia, sabe? É bem triste essa parte. Inclusive, eu no meu primeiro mês aqui, morando, eu tava na parada de ônibus, fui abordada por um desses drogados. Enfim, me deixou um trauma enorme, não vou mentir. Eu tive meio que uma crise de pânico, eu não sei se esse é o termo certo, mas eu ficava com medo de sair na rua. Até hoje eu tenho gatilhos de quando eu vejo que uma pessoa drogada tá, tipo, na área, ou perto de mim, ou passando por mim. Eu já meio que congelo assim, sabe? Do meu trauma que eu passei aqui no meu primeiro mês. E foi meio que uma desilusão que eu tive com relação ao Canadá. E logo no primeiro mês, o que não é uma coisa muito boa, porque se vocês assistirem os meus vídeos sobre os meus gastos para vir aqui para o Canadá, vocês sabem que não foi uma coisa barata. Então aí eu ficava naquele dilema, caramba, eu gastei tanto dinheiro para vir para cá por um sonho. E no primeiro mês já vem aquele baque, sabe? De ser abordada por uma pessoa drogada, de chamar de várias coisas, meio que indo pra cima de você.
Coisa que eu nunca passei no Brasil, eu nunca passei nos Estados Unidos por uma situação dessa, e eu vim passar aqui no Canadá. Então, essa parte eu acho bem delicada com relação aos drogados. Eu vejo que, assim, a parte da violência aqui na ilha ocorre mais por pessoas que, de fato, têm esse contato com as drogas, sabe? Não é muito essa questão econômica de, ai, eu sou uma pessoa pobre, que é o que acontece mais no Brasil, sabe? A violência de pessoas mais pobres que acabam indo para o mundo do crime para poder tentar sobreviver e tal. Aqui é mais pelo contato das drogas, sabe? Tem muita gente drogada e acaba aumentando mais a violência aqui. Porém, nos Estados Unidos, onde eu morei, em Massachusetts, eu vejo que, eu não sei, talvez seja uma questão de bolha, não posso negar isso, mas eu nunca me senti insegura, nem onde eu morava, que era uma cidadezinha minúscula, tipo 30, 40 minutos de Boston. Sempre que eu fui pra Boston também, nunca me senti também, tipo, sabe, vulnerável e, ai, tô com medo. Mas eu sei que existem lugares lá que eu já me senti insegura, assim. Quando eu fui pra Austin, no Texas, eu me senti muito insegura porque era o mesmo problema que tem aqui. Muitas pessoas drogadas, morando na rua e tal. E também eu me senti muito insegura em New Jersey, porque é uma coisa até assim. Eu ainda fico processando as coisas. Por exemplo, a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos. Eu fiquei em New Jersey, nessa mesma cidade, que eu voltei esse ano, ou seja, 11 anos depois eu voltei para esse mesmo lugar. E o motivo que eu me apaixonei pelos Estados Unidos, ou que eu decidi assim, cara, eu acho que eu não pertenço ao Brasil, eu gosto de estar viajando, explorando novos lugares, foi a partir dessa cidade que eu visitei. E aí eu visitei ela 11 anos depois e tá uma coisa totalmente diferente. Assim, eu não me sentia segura de jeito nenhum. Por exemplo, eu tava há uns 15 minutos andando a pé para a estação de metrô que vai para Nova York. E, assim, qualquer outro mundo, tipo, se fosse aqui onde eu moro, no Canadá, se fosse em Massachusetts, eu estaria andando tranquilamente até a estação de metrô. Mas é tão perigoso lá agora que eu tava pegando Uber para ir para a estação de metrô, sendo que eu poderia muito bem estar economizando esse dinheiro e andar 15 minutos. Mas aí eu ficava pensando, cara, eu prefiro gastar esse dinheiro com Uber do que meio que botar a minha vida em risco, sabe? Então, para mim foi um pouco. Foi um choque também, sabe? De, poxa, 11 anos atrás era um lugar tão mais seguro, andava assim livremente. Hoje em dia as coisas mudaram nessa área. Mas de resto, assim, quando eu visitei Washington DC, tava de boa. Nova York, tipo New York City. Claro que, tipo, tem muita gente, aí você não se sente tão, tipo, vulnerável, mas ao mesmo tempo, infelizmente, também tem muitas pessoas que são usuárias de drogas, então você já fica. Mas eu, ainda mais com esse trauma que eu falei pra vocês, que eu fui abordada por um drogado aqui no Canadá. Mas no final das contas, eu acho que meio que é a mesma coisa. Se você for para alguma cidade nos Estados Unidos, você vai se sentir inseguro. Se você for para alguma cidade aqui no Canadá, talvez você se sinta seguro ou inseguro. Enfim, eu acho que varia, depende muito, mas essa questão da droga tem afetado muito a segurança, tanto daqui, eu já percebi que lá também. Enfim, agora vamos falar sobre os dates para as pessoas solteiras daqui no meu canal ou pessoas só curiosas para saber assim qual a diferença, né? Gente, a minha experiência, ó, eu já saí com americanos quando estava nos Estados Unidos e saí com canadenses aqui. Acabei me casando com um indiano no final das contas, mas eu posso dizer que eu tenho experiência com as duas culturas, a americana e a canadense, com relação a date. No geral, o que eu penso, baseado na minha experiência, é americano, ele é muito mais comprometido com relacionamento, digamos assim. Eu acho que é por isso que é tão comum, assim, imigrantes irem para os Estados Unidos e acabarem se casando com americanos ou americanas, sabe? E, de fato, ficando no país porque se casou. Enfim, até essa cultura do green card através do casamento é muito forte, né?
Aqui no Canadá não é. Eu percebi que os canadenses são tudo assim, desapegados. São todos sons assim, tipo, na sua frente, ai, você é meu amor, ai, você. Blá, 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 mas não se compromete de fato. Tipo, tá falando isso pra outras, sabe? Enquanto nos Estados Unidos eu sentia que eu era levada mais a sério. Tipo, se eu de fato, assim, desse bola, eu já teria me casado lá, mas era uma coisa que eu nunca tinha pensado, assim, eu nunca queria me casar nos Estados Unidos, ou eu nunca queria ficar nos Estados Unidos pelo casamento, sabe? Eu sempre quis, tipo, conseguir a residência permanente, ou green card, pelo meu mérito, sabe? Então, mas eu sei que seria mais possível nos Estados Unidos do que no Canadá. Claro que no Canadá tem as pessoas que levam a sério e tal, mas vamos ser clara, eu tô falando de pessoas bem padrão, assim, os caras musculosos e tal. É muito mais fácil achar até esses padrões mais comprometidos em casamento nos Estados Unidos do que no Canadá. No Canadá eles só querem aproveitar a vida mesmo. E não estão errados. Só estou mostrando que tem expectativas e perspectivas diferentes. Sobre o lifestyle, eu percebi que aqui e os Estados Unidos tem uma diferença bem grande com relação a tamanhos. Nos Estados Unidos é muito mais fácil você ir numa loja, tipo um supermercado, e você entrar naquele corredor que vende, tipo, Ruffles, sabe? Tipo, os snacks, os lanches da vida, tipo, tudo tamanho, assim, uma sacola, assim, de pipoca, pá, desse tamanho. E aqui, não, aqui você encontra mais tamanho normal, tipo, que nem no Brasil, sabe? Um tamanho real. Ou, sei lá, você vai num fast food da vida, aí você pega um copão desse tamanho de refrigerante, e aqui é um tamanho normal. Então, isso eu percebi mais, assim, essa diferença. E outra coisa que eu percebi, falando bem por cima, é com essa relação mais política, ou digamos que uma consciência política. Eu percebo que os americanos, no geral, eles são muito mais alheios e ignorantes nesse sentido. Enquanto aqui no Canadá, não. Aqui eles alternam entre, sei lá, liberal e conservador, mas não porque um lado é, tipo, muito bitolado e o outro seria muito radical. Tipo, eles entendem o benefício de um e de outro, porque tanto o Partido Conservador quanto o liberal aqui, eles respeitam direitos humanos, coisa que a gente sabe que não acontece muito em outros países, inclusive nos Estados Unidos. Então, aqui você não vê, por exemplo, tá tendo eleições agora, e eu vejo, claro, as placas dos candidatos e tudo mais, mas existe um respeito até do espaço do outro com relação a essas campanhas políticas e tudo mais, coisa que eu acho que nos Estados Unidos, até no Brasil mesmo, inclusive, as coisas são mais acaloradas, coisa que aqui não, tá, vai voltar lá. Inclusive, nossa, eu fiquei passada, que eu sei que acontece nos Estados Unidos também. As eleições no papel, aí parece que esse ano é a primeira vez que eles vão fazer as eleições nas urnas, e eu fiquei, meu Deus, no Brasil, ó, desde que eu sou pequenininha, pelo menos, que já existe urna eletrônica. Tipo assim, gente, pelo amor de Deus, acorda. Aí isso eu acho atrasado dos países. O Brasil, ó, tá bem na frente. E mais uma coisa que eu queria lembrar é que aqui no Canadá o custo de vida eu acho mais caro do que nos Estados Unidos. Já tinha falado com relação ao dinheiro, né? Que você consegue fazer mais dinheiro nos Estados Unidos e as coisas são mais baratas. É exatamente essa questão do imposto. Nossa, aqui eu fiquei passada quando eu me mudei. Eu ficava, meu Deus, as coisas são muito caras. Aqui na província a gente paga 12% de imposto, tem o imposto provincial e o federal. Algumas coisas a gente tem que pagar provincial e federal, outras coisas só é o federal. O federal é 5% e o provincial é 7%. Então, se não me engano, tipo, comida é só 5%. Mas se você compra, sei lá, uma garrafa, aí você paga 5% do valor e também 7%. Então, vamos supor, isso aqui é $20. Tá aqui a etiqueta, $20. Na verdade, você tem que calcular esses $20 mais 12% de imposto. Então, eu acho meio carinho, sabe? Essa parte. Não sei como tá nos Estados Unidos, mas o imposto eu sei que varia também de estado para estado.
mas realmente quando eu morei lá, eu não sentia tanto esse impacto, por mais que eu recebesse bem pouco, eu recebia $200 por semana, ou seja, $800 por mês. E eu não lembro de sentir esse impacto, mas quando eu vim pro Canadá, foi a primeira coisa que eu fiquei, opa, tipo, pelo amor de Deus, calma aí. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu compartilho a minha experiência de quando eu morei tanto nos Estados Unidos e agora morando aqui no Canadá. E se você me perguntar no final assim, Mariana, ok, o que é que você prefere? Você prefere, se você pudesse, você voltaria para os Estados Unidos ou você continuaria morando no Canadá? Olhe, quando eu cheguei no Canadá, eu não vou mentir que a minha cabeça ainda estava nos Estados Unidos. Eu sempre ficava pensando assim, ai, como é que eu consigo voltar para os Estados Unidos de forma legal, de fazer a minha vida acontecer que nem eu tô fazendo acontecer aqui no Canadá, porque é muito mais complicado nos Estados Unidos. Eles são bem assim anti-imigrantes, né? Então as coisas são muito mais complexas lá. E quando eu fui para os Estados Unidos agora em 2024, foi uma viagem maravilhosa porque eu revisitei minha host family, visitei meus amigos e também me fez ter certeza que hoje em dia eu prefiro morar no Canadá. O Canadá eu acho muito mais bonito. Claro que tem esses prós e cons de morar aqui, de ser uma cidade, de ser um lugar caro, mas ao mesmo tempo a saúde é pública. Tem problemas com droga, tem, mas também você tem um poder de compra legal. Então, eu acho que no geral, eu acho que morar no Canadá para mim vale mais a pena do que nos Estados Unidos. Estados Unidos, de fato, hoje em dia eu vejo mais como um lugar para eu visitar as pessoas que eu amo, visitar os lugares, fazer compras, porque é muito bom, que nem eu falei para vocês. Mas é só isso, eu não me vejo mais morando lá, sabe? Eu acho que eu me encontrei aqui no Canadá, no final das contas. Então, se você perguntar qual é que eu prefiro aqui no Canadá. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me deem feedback, se vocês puderem, de vídeos que eu poderia fazer aqui no canal. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!